Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se gostar do conteúdo, deixa o seu like e se não é inscrito, se inscreve aí. Neste vídeo irei olhar com vocês a situação de um setor que não é um setor bom, mas por algum motivo, na verdade eu desconfio, qual seja, algumas pessoas têm pedido para eu fazer vídeo nos últimos dias. Então, hoje eu vou falar de um setor que é muito afetado pelo cenário de juros altos. Nossa taxa de juros, a taxa Selic, está em 13,75% ao ano. E eu sou dos que criticam essa atual taxa, principalmente porque nossa inflação próximo dos 6% ao ano, ela é uma inflação que está sendo causada por preços controlados, alimentos e commodities. Juros altos não fazem com que o preço dos alimentos deixem de subir. Juros altos não fazem com que os preços controlados deixem de subir. O nosso país não está sofrendo com alto consumo, alto crescimento da renda da população, em que os juros altos inibem o consumo e etc. É um outro tipo de inflação, que é uma inflação de custos, ao contrário da inflação de demanda, que é a que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com a economia forte, renda subindo. São dois cenários totalmente diferentes. Mas o importante é que juros altos penalizam aquelas empresas que já não estão numa situação muito boa, principalmente numa posição de alavancagem, endividamento alto. Então hoje vou falar com vocês do setor aéreo, abordando a situação da Gol e da Azul, duas empresas que são muito importantes, passaram aí pelo aquele impacto normal da pandemia e que estão apresentando resultados excelentes. Quando você vai olhar aqui os indicadores operacionais dessas empresas, é crescimento em cima de crescimento na questão de número de voos, aumento de passageiro transportado. Você vai ver aí crescimento de 30, 40, 50%, receita, ó, subindo 61%. Então, para aquele investidor ou para aquele rapaz que quer conhecer um pouco melhor essas empresas, esses resultados, se você olhar esta parte de forma isolada, podem levar a uma certa visão parcial, uma certa visão distorcida dessas empresas, principalmente para aquele rapaz que ele olha apenas o preço e os preços, no caso, o preço atual desses ativos e os preços que eles já chegaram a bater. Por exemplo, a Azul 4 é um papel que lá em 2019, antes da pandemia, tava lá, ó, nos R$ 61,57. E no último pregão veio renovando sua mínima histórica, que agora passa a ser R$ 8,36. Então o que o cara aqui desavisado, ele começa a botar na cabeça dele: ah, tá em R$ 8. Se subir para 60, eu já teria um potencial aqui de alta de mais de 600%. Mas, por exemplo, se ele for ali, pelo menos na região de máxima, que bateu ali na metade de 2022, na região dos R$ 18, eu já teria um potencial de alta aqui de mais de 120%. Aí ele começa a vir com essas ideias que só existem na cabeça deles. São cenários que só existem na cabeça deles. Aí ele vê aqui, por exemplo, Gol 4. Antes da pandemia, bateu aqui, ó, R$ 42,75. E agora esses papéis estão na região dos 6. Aí ele fala: rapaz, dos 6 até R$ 42, esse negócio aqui pode subir mais de 600% também, aproximadamente 600%. E se chegar ali, ó, no que bateu na metade de 2020, uma alta de quase 100%, aí ele começa a crescer os olhos. Ô, rapaz, é uma excelente oportunidade. Então eu estou aqui justamente para fazer a divisão de como devemos analisar esses papéis. Se você for analisar sobre a perspectiva de investir em ativos de empresas sólidas que estão descontados, esse setor não é para você. As empresas do setor aéreo não tem nada de sólidas e muito menos de descontados. Agora, se você vier com aquela mentalidade de buscar ativos de altos riscos, de alto risco, para investir uma pequena parcela do seu capital, pronto, vamos dizer aqui que esses são ativos que dá para você fazer isso aqui, ó.
Por exemplo, botar isso aqui de Gol ou Azul, ou os dois, aqui seria o percentual para os dois. Aí você botaria isso aqui, por exemplo, ó, essa área aqui, ó, de Taesa, isso aqui, vamos dizer que você está investindo R$ 1.000, né? Aí R$ 100 para Taesa, R$ 100 ali para TRPL4, R$ 100 aqui para VEG, R$ 100 para MYPK3. Aí bota aqui outra parte para Vale, que seja Vale, CSN Mineração. Aí bota aqui Energias do Brasil. Enfim, vai botando aí empresas que realmente são sólidas. São sólidas. E aqui o cara botaria o quê? Sei lá, R$ 10, R$ 20. De mil o cara botaria 10, 20. Percebo que o cara falando assim, acaba que o Sardinha, que aparentemente sabe de tudo, fala, você não sabe de nada. As ações estão aí descontadas, estão não sei o que, elas têm um grande potencial de alta. O que pode acontecer aqui, por exemplo? Nos próximos dias, realmente, vinha subir, dar aquela reagida, mas em nada isso vai mudar a situação das empresas. Eu estou aqui para ver a situação dessas empresas, certo? Então, recentemente, essas companhias anunciaram aqui informações relacionadas aos seus tráfegos do mês de janeiro. Veio no mesmo esquema, tanto a parte aqui doméstica quanto a parte internacional, no mais e no menos, apresentando crescimento. E o total também, quando juntamos o doméstico e o internacional, tanto na Azul quanto na Gol, você vai ver aqui melhorias consideráveis, ó, crescendo aqui 46%, 44%, quando comparamos aqui janeiro de 2023 com janeiro de 2022. Então isso aqui pode acabar criando uma falsa análise sobre essas empresas. Onde é que está o segredo aqui para você entender essas empresas? Não tem mistério. Balanço patrimonial. Você vai lá na parte de resultados dessa companhia e consulta balanço patrimonial. O último resultado que a companhia divulgou foi o terceiro trimestre de 2022, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Nessa época, a Azul, por exemplo, ela falava o seguinte: olha, nós temos aqui na nossa parte boa do nosso patrimônio, no nosso ativo, nós temos R$ 1.100 bilhões em caixa. E, por sua vez, até o final de 2023, nós temos que pagar isso aqui, ó. 1.3 bilhão de empréstimos e financiamentos, 3.7 bilhões de arrendamento, aqui são as aeronaves, e 1 bilhão, mais de 1.9 bilhão com fornecedores. E fora aqui, ó, aquele danado do risco sacado, que ficou famoso aí com as americanas, mais de R$ 700 milhões. Então vejo que a quantidade que tem em caixa é insuficiente para cumprir com suas obrigações até o final desse ano. Na Gol, muda alguma coisa? Não. A companhia aqui, ó, ela tinha entre caixa e aplicação financeira, que faz parte aqui do ativo, aproximadamente R$ 500 milhões. E a dívida, ó, passivo circulante, que é aquele passivo exigido até o final do exercício financeiro subsequente, que no caso é 2023, ó, empréstimos, mais de 869 milhões. Arrendamentos, 2.252 milhões. Fornecedores, 1.980 bilhão. Obrigações trabalhistas, 500 milhões. Impostos a recolher, 245 milhões. Tarifas e taxas aeroportuárias, mais de R$ 1 bilhão. Então veja que a quantidade de caixa é insuficiente. Então você já vê que não casa. E quando o passivo e o ativo de uma empresa não casa, o que nós temos? Patrimônio líquido negativo. O patrimônio líquido negativo da Gol, no caso aqui, ó, a diferença entre ativos e passivos estava em mais de 21 bilhões e 723 milhões de reais. Já os prejuízos acumulados da Gol passavam aqui quase, né, no caso, quase 26 bilhões de reais em prejuízos acumulados. Aí quando vemos aqui na Azul, vai estar diferente? Vai estar menos arrombado, vamos dizer assim. Patrimônio líquido negativo, 20 bilhões de reais, e em prejuízo, 24 bilhões de reais, mais de 24 bilhões de reais. Quem, em sã consciência, investiria numa empresa dessa?
Então veja que são empresas de altíssimo risco. E o que é que está acontecendo agora nos últimos dias? Junto com essa divulgação de resultado, as companhias estão entrando aqui em negociação com os seus credores, já que elas estão reconhecendo, olha, nós não temos condições de honrar nossas dívidas. Tanto a Azul quanto a Gol estão no mesmo processo. A Gol, inclusive, ela deu um calote aqui disfarçado. Ela falou que a sua nova holding, a sua nova controladora, a Abra Group Limited, ou simplesmente Abra, ela vai fazer a compra das empresas, das dívidas da empresa no exterior e vai postergar aqui, ó, o pagamento para 2028. Os pagamentos estavam parcelados ao longo desse período. Eles vão jogar agora mais para frente, jogar tudo. E sem falar que os juros, ó, eles não falam se é anual, mas isso aqui é anual, 18% ao ano. Então, daqui para lá, essa dívida ela vai dobrar apenas em juros, meus amigos. Então, após essas mudanças, após essas notícias, as ações dessas empresas caíram bastante e tem espaço para cair muito mais. A Fitch e S&P Global, que são empresas de classificação de risco, colocaram essas empresas lá embaixo. Elas estão agora com a nota C. Ou seja, C é assim, ó, é A, B, C e D. C é o pré-calote. Então eles estão falando assim, olha, essas empresas, elas não têm condições de honrar seus compromissos. Inclusive, ó, os analistas Amália Bulácios e Luísa Vilhena, que são analistas aqui da S&P Global, elas falam justamente isso. Olha, a operação de troca de títulos da Gol e sua controladora, na prática, é uma reestruturação de dívida sem a participação dos credores e configura-se como inadimplência. Então, vale a pena investir numa empresa dessa, em empresas como essas, que pode ser que tenham que entrar em recuperação judicial a qualquer momento? Eu acredito que não, meus amigos, mas vai aí do senso de risco e de senso de noção de cada um. Como eu falei, eu estou analisando como empresas. As ações podem ter esse pico aí, sobe um pouco ali, sobe para cá, mas no mais e no menos, se você for ver os ativos de ambas as companhias, são ativos que apontam para baixo. E não é apenas devido à pandemia, não é apenas devido a um momento único, mas sim pelo fato delas, no geral, não serem empresas lucrativas. Pandemia e juros altos, eles só vieram a atrapalhar, só vieram potencializar um segmento que já não anda tão bem assim das pernas há muito tempo. Na verdade, nunca andou.